Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar a falar hoje, sobre o Excel, Então a gente vai, dentro dessa aula, a gente vai explanar um pouco do básico até o avançado. Tá? Vamos falar sobre planilhas, Como é que a gente monta as tabelas aqui dentro, como é que a gente faz fórmulas, como é que a gente aplica as fórmulas, como é que a gente faz gráficos, Então vamos tentar explanar nesta aula um pouco desses principais itens, das principais funcionalidades do Excel. Então, quando a gente olha para o Excel, a gente vê essas grades, Então a gente vê as grades aqui. E essas grades, para cada grade dessa aqui, você pode estar inserindo ou texto, ou texto ou número, tá? Então o Excel você pode utilizar as duas coisas, Então dentro dessa célula. Aqui, quando você corre o cursor para o lado, você está passeando aqui, você está andando nas colunas, tá? Então ele tem um número muito grande de colunas, quase infinito, porque você pode ir abrindo, Então, e ele tem também aqui, quando você vai andando aqui para baixo, você tem um número também muito grande de linhas. Você vai correndo aqui e ele vai abrindo, consequentemente, mais linhas. Então, voltando aqui para o topo, Então, como é que você faz para se localizar dentro dessas células, Nós temos aqui colunas, tá? Vou ampliar aqui. Nós temos aqui as colunas, que são identificadas por letras, e nós temos as linhas que são identificadas por números. Então, quando eu clico aqui dentro de um quadrado, dentro de uma célula dessa, você já identifica aqui do lado, aqui em cima, você já consegue enxergar onde nós estamos. Nós estamos na célula D da linha 4. Nós estamos na coluna D da linha 4. Se eu boto o cursor mais aqui para frente, aí você já enxerga aqui, tá? Nós estamos na coluna E da linha 7, tá? Isso é muito prático para quando você vai usar essa aba aqui de fórmula. Quando você vai inserir fórmula, você precisa saber onde você está. Então, você identifica dessa forma, tá? Então, eu quero começar um trabalho, vamos dizer, eu quero construir aqui uma tabela. Então, você seleciona a área que você quer trabalhar. Eu gosto de fazer esse contorno aqui de linhas aqui, quando você olha aqui, bordas, tá? Se eu clicar aqui sem bordas, elas vão desaparecer. Mas vamos dizer que eu quero construir aqui uma tabela que ela tenha 6 colunas e 12 linhas. Então, eu já selecionei aqui e vim aqui em bordas e mandei colocar bordas em todos os lados, tá? Então, eu venho aqui, geralmente isso aqui, gente, quando você passa o cursor aqui em cima, ó, você vê que ela muda e com isso você consegue arrastar e modificar o tamanho dessa coluna ou o tamanho da linha. Isso aqui você que ajusta aqui, tá? Então, ela já vem com padrão, mas aí você pode ajustar conforme a tua necessidade. Vamos dizer que eu quero fazer uma tabela aqui para colocar o meu orçamento do mês. Então, eu venho aqui, por exemplo, vou colocar aqui detalhamento, Detalhamento. Aí eu venho aqui e coloco, vou fazer aqui referente ao mês de fevereiro, Aqui em cima eu vou abrir mais uma linha, vou inserir uma linha aqui em cima, ó, cliquei em cima. E aqui eu vou inserir uma linha em cima, tá? Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais uma linha aqui, porque eu quero já organizar o meu orçamento, vamos dizer, referente ao primeiro semestre de 2021. Então, essa parte de cima aqui eu vou mesclar, tá? Eu vou mesclar aqui utilizando essa opção mesclar célula. É uma opção que as pessoas, é muito simples, mas as pessoas pouco sabem utilizar. Fevereiro, março, abril, maio e junho,
tá? Então, vamos dizer que eu tô organizando aqui, e aí eu tô fazendo essa tabela para me enxergar o meu orçamento. Então, tá aqui, vou pintar, nós temos essa opção aqui, essas ferramentas aqui em cima, nessa página inicial, nós temos várias ferramentas, tá? Aqui centralizar, justificar, se você quer centralizar no meio, deixar no meio, ou se você quer deixar essa parte aqui de cima também, você consegue também centralizar aqui na célula, no meio da célula, ou você pode deixar ele mais para cima, no meio ou para baixo, tá? Eu gosto sempre de centralizar a letra e os números no meio da célula. Aqui em cima tem esse baldinho, você pode pintar isso aqui também, ó, você pode deixar na cor que você quiser, tá? E aqui você pode, de repente, estar fazendo o detalhamento do seu orçamento. Então, por exemplo, eu pago financiamento, então eu posso botar aqui casa. Casa pode ser o pagamento do teu financiamento ou do teu aluguel, né? Casa, prestação do carro, né? Supermercado, né? Escola, luz, que mais aqui? São tantas contas que a gente até esquece. Plano de saúde, né? Vamos dizer aqui, plano de saúde, cartão de crédito, né? Que às vezes você tem mais de um cartão, cartão 1, cartão 2, né? E aqui eu vou botar o total aqui. Apesar das minhas contas serem bem mais extensas que isso, eu vou fechando bem aqui pra gente exemplificar, tá? Então, eu vou deixar aqui também pintadinho essa parte de baixo, né? E aí, a gente vai colocar. Então, isso, na realidade, na minha planilha, eu faço mais uma coisinha aqui. Eu coloco, deixa eu fechar esse total aqui em cima. Ou então, eu vou colocar extra bem aqui, né? Aqui, extra. E vou vir aqui para entradas. Entrada 1, entrada 2 e total, saldo. Por que eu tô fazendo isso aqui? Eu já quero enxergar o que eu recebi, o que eu gasto, o que eu vou gastar e o que eu vou receber para eu poder ver o meu saldo, tá? Então, eu tenho o meu total de receitas, vou ter o meu total de despesa e meu total de receitas e vou ver meu saldo, né? Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que a prestação da minha casa seja R$1.200, né? Carro, vou botar aqui uma média de 800. Supermercado, R$1.000. Escola, 600. Tô só tirando, fazendo uma estimativa aqui. Luz, 300. Plano de saúde tá super caro, então eu vou botar 400. Vamos dizer que de cartão de crédito eu gaste 500 em um cartão, 600 em outro cartão. E mês a mês você de repente tem um extra que você coloca aqui, mas você não sabe exatamente quanto vai ser, né, esse extra. Gente, quando você digita os números, tem uma funçãozinha aqui, quando você está fazendo uma planilha financeira, que você pode ajustar, né, para o separador já financeiro. Você pode vir aqui e colocar o cifrãozinho, tá? Ele coloca a separação, coloca os 2 zeros e você vê que isso aqui é número. Então, você vem aqui, seleciona, eu pego dessa parte de baixo, arrasto para cima e venho na opção aqui, somar, autossoma. Você vem aqui, somar, e ele já vai somar todo o teu gasto mensal, tá? Deu R$5.600 aqui, tá? É um orçamento bem alto, isso aqui é fictício, é só pra gente ter uma noção, tá? No meu total aqui de entrada, vamos dizer que eu tenho um salário de R$6.000, né? Ou melhor, vou botar uma entrada 1, eu tenho um salário de R$5.000
e tenha de repente uma bolsa de mil reais, uma coisa assim. Então, no total, o meu salário, o meu recebimento vai ser 6 mil reais, tá? Eu vou botar também a mesma coisa com cifrãozinho aqui, né, em real. E aqui embaixo, então, nós já temos aqui a saída e a entrada, tá? Então, como é que eu faço para ver o meu saldo? Eu vou aplicar, a gente vai usar aqui, a gente já vai começar aqui a falar da função fórmula. Então, eu venho aqui, coloco nessa barra aqui que vocês estão vendo aqui, com esse F, coloco o igual. Sempre que eu vou fazer uma fórmula, eu tenho que colocar esse igual. E eu vou dizer que o meu saldo aqui, o que vai aparecer nessa célula vai ser esse número, ou melhor, eu vou colocar o de baixo, que é o maior, essa aqui menos essa aqui. Então, essa célula menos essa vai me dar o meu saldo. E vou vou apertar no Enter. Pronto. Então, qual vai ser o meu saldo desse mês? No mês de fevereiro, R$400, tá? Observem que eu botei essa célula primeiro, por quê? Porque é esperado que ela seja maior, a minha entrada seja maior que a minha saída. Então, eu estou fazendo isso aqui. Mas vamos dizer que nos meses seguintes, eu vou copiar e colar, copiei e colei, eu vou fazer isso para os próximos meses. Vou só abrir um pouquinho a minha célula para mim não perder. Né? Então, vamos dizer que eu tenho algumas despesas fixas aqui, supermercado, eles podem variar, ou eles podem ser menor, né? Mas vamos dizer que a luz veio mais caro nesse mês aqui. O plano de saúde aumentou para R$450, o cartão de crédito também aumentou. Esse aqui aumentou para 600, esse aqui aumentou para 700. O meu extra, eu tive uma despesa, eu tive que pagar um extra maior. E aí, bora ver quanto foi meu saldo. Gente, existem duas maneiras. Arrastar e você vir aqui somar, que é super simples. Mas você também pode fazer a função fórmula. Vir aqui, colocar o igual para essa fórmula aqui. E a gente vem aqui na palavra, vai escrever o que a gente quer. Soma. Ele já te dá a opção aqui, o Excel ele vai te dizendo, você começa a escrever e ele já vai te completar. E você vai colocar entre parênteses a sequência onde você quer somar. Então, você pode vir aqui de baixo e arrastar para cima. Ele já vai pegar da D4 até a D12 e vai somar. Ou você pode vir de cima para baixo, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? Então, você fecha o parênteses e dá um Enter e ele vai somar. Então, olha aqui, esse mês aqui de março, né? A minha despesa aqui no total foram 6 mil reais. Mas eu vou copiar aqui a minha entrada ela é mais ou menos fixa. Geralmente a pessoa recebe um salário, não muda muito ao longo dos meses, tá? Então, eu vou somar aqui, vou fazer a mesma coisa para mim fazer a minha soma, igual, soma, abro parênteses e seleciono o que eu quero somar. Arrasto, ele está selecionando, ele vai somar da D14 e a D15 ele vai somar. Então, vejam que ele coloca dois pontinhos aqui, ele coloca o intervalo de soma, como só foram duas células, então ele fechou aqui. Fechei o parênteses e dou um Enter. Pronto. Tá? Isso, ele já fez essa soma, tá? A soma aqui. Então, o que que acontece? Eu vou aplicar a minha fórmula de novo agora aqui, tá? Então, eu venho aqui igual, aí eu vou pegar essa célula, a minha entrada menos a minha saída e vou dar um Enter. Percebam que agora ele zerou, eu não tenho saldo aqui, né? No mês de março eu não vou ter saldo se a despesa for essa, tá? Agora, eu preciso toda vez criar uma fórmula aqui, por exemplo, se eu for fazer isso novamente para essa aqui, eu vou alterar um pouquinho também essa aqui, vamos dizer que nossa despesa de cartão agora foi para 650, nesse outro cartão foi para 640, né? O meu extra foi
para 450. E agora eu quero somar aqui. De novo, vou fazer novamente para vocês prestarem atenção. Clico aqui em cima da célula que eu quero fazer a soma, onde eu quero o resultado da soma, coloco igual, coloco as palavras soma, abro parênteses e arrasto aqui, ó, para mim poder definir o meu intervalo de soma, tá? Eu posso fazer isso, eu posso fazer de uma forma manual. Ah, eu quero somar da E4 até a E12. Aí eu posso também colocar E4, 2 pontos, E12 e fechar meu parêntese. E dar um Enter. Percebam agora que já deu já aumentou aqui, né? Passou aqui R$40 aqui do meu orçamento. Vou de novo aqui somar essa, vou fazer na autossoma. E agora eu vou fazer aqui o meu saldo. Essa aqui menos essa, e eu vou dar um Enter. O que aconteceu agora? Ele deu R$40, mas é R$40 positivo? Não, é R$40 negativo. Observem que tem um tracinho aqui, ó, de negativo, querendo dizer que isso daqui é um valor negativo agora, tá? Então, essa daqui já não tá mais positiva a minha conta. Gente, isso daqui vocês podem fazer também, tá? Eu vou mudar aqui os números aqui, só pra gente poder se situar, tá? A gente pode fazer isso de uma forma mais rápida. Como? Você já tem essa fórmula aqui. Então, você pode simplesmente pegar isso aqui e arrastar até o final e ele já vai fazer a soma automaticamente para você, tá? Aqui é a mesma coisa, eu arrasto a mesma fórmula e ele já vai somar aqui para mim. Embaixo a mesma coisa, arrasto e ele vai somar para mim. Então, aqui, vamos dizer que no mês de abril eu percebi que eu estava ficando com saldo negativo e eu resolvi reduzir minhas contas, reduzir. Para quê? Para que eu conseguisse enxergar um saldo positivo aqui nos meses subsequentes, em maio e junho. Então, a partir dessa planilha, você vai organizando, eu estou organizando aqui meus gastos e eu estou conseguindo enxergar o que vai dar aqui para frente. Porque a tendência, quanto mais você aumenta o gasto, não aumenta as entradas, a tendência é que seu saldo fique negativo, tá? Então, você pode construir uma planilha aqui no Excel para você controlar seus gastos. Você pode construir uma planilha no Excel para você anotar suas notas, para você verificar a média das suas notas, tá? Então, a gente vai ver também essa outra função. A função mais utilizada no Excel são as funções básicas, né? De soma, de multiplicação, de média. A gente vai ver o que é uma média, né? Então, espero que tenha sido entendido essa parte aqui. Vamos agora pegar uma outra planilha, né? Agora aqui, essa planilha, eu peguei dados do nosso colégio, no colégio integrado, tá? E peguei o seguinte, número de aprovados no ano de 2017. Então, de 40 alunos matriculados no primeiro ano da manhã, na turma 101, nós tivemos em 2017 apenas 17 alunos aprovados. E aí a gente foi pegando esses dados para todos os anos aqui, para todas as turmas, desculpa. E aí eu quero saber, gente, qual é o percentual de aprovados. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o Excel trabalhar para mim, para calcular rapidamente esses dados? Eu não preciso fazer isso de forma manual. A gente aplica, como eu mostrei para vocês, a gente aplica a fórmula em uma célula e você pode arrastar essa mesma função para todas as outras células daquele bloco. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, como é que eu monto a minha fórmula de percentual aqui? Bom, muito simples. Primeira coisa, quando eu quero descobrir o percentual de um certo valor, eu preciso aplicar uma regra de 3, né? Se eu fosse fazer isso à mão, o que eu faria? Eu pegaria, só ampliar aqui para vocês verem,
eu pegaria aqui 40 alunos, é o meu total, e ele equivale a 100% da minha amostra. 17 alunos foram o número de aprovados e é esse X que eu quero saber. Eu quero saber quanto equivale em percentual 17 alunos dentro desses 40. O que equivale isso em percentual? Então, eu vou aplicar uma regra de 3 básica. Então, você coloca X desse lado aqui, que é o valor em percentual, que você não sabe, e você faz uma regra de 3. Esse número multiplicado por esse e esse por esse. Então, 40 vezes X, tá aqui, ele é igual a 17 vezes 100, tá aqui. E o meu X, quando você deixa o X aqui, você deixa o X desse lado isolado. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Aí você pega esse 40 aqui e traz para o lado oposto, dividindo. Já que ele está multiplicando o teu X aqui, você traz ele para esse lado de cá, só que agora ele dividindo. Então, ficaria 17 vezes 100 dividido por 40. Se eu conseguir fazer essa multiplicação aqui, essa contínua, eu vou achar quem é o meu X. Então, eu vou pegar 17, que é o número que eu estou procurando, vezes 100 dividido por 40. Isso daqui, gente, nada mais vai ser do que a minha fórmula. Essa daqui vai ser exatamente a fórmula que eu vou botar lá para eu poder descobrir o percentual de alunos aprovados, né, dentro de cada turma. Então, eu vou pegar, o que eu vou fazer? Observem aqui, grave essa informação, 17 vezes 100 dividido por 40. 40 é o total de alunos que eu tenho. Então, eu venho para cá, clico em cima dessa célula, coloco agora o cursor, cliquei aqui em cima, mas coloquei o cursor aqui nessa parte de fórmula. Digito Enter, o sinal de igual. Venho aqui nessa célula aqui, que é o que eu estou procurando, que é o 17, coloco multiplicação, multiplico por 100 esse número e divido ele por 40, que é o total do que eu estou procurando. Perceba que eu estou clicando em cima daquilo que eu quero achar. Então, eu tenho 17, como se fosse 17, vezes 100 dividido por 40. E dou um Enter aqui. Pronto. Quando eu faço isso, eu já achei o meu percentual. Então, dessa turma 101, o total de aprovados, o percentual de aprovados foi 43%. O número foi 17, mas o percentual é 43%. Se eu fizer isso na próxima célula aqui, por exemplo, aqui, igual, eu volto aqui, 19, desculpa, faltou o igual. Tem que botar o sinal de igual, senão não gera uma fórmula. Então, aqui nessa célula, eu vou colocar igual. Aí, eu venho aqui em cima dessa célula D5, multiplicado por 100, dividido por essa C5, que é o 40. E dou Enter. Pronto, achei o percentual de novo. Eu preciso fazer isso para de cada um fazer na fórmula, construindo essa fórmula aqui? Não. Eu posso pegar, arrastar isso aqui, ó, para baixo, e eu vou achar de uma forma rápida o percentual de cada um. Por quê? Porque o Excel entende, ele pega aqui, se a D5, se você fez aqui D5 vezes 100 dividido por C5, ele entende que agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar D6 vezes 100 dividido pela C6. E aí ele vai fazendo isso automaticamente, ó, D7 vezes 100 dividido por C7. Ele faz isso para todas as células, olha como ele vai fazendo. Ele entendeu que ele tem que arrastar e que ele vai fazendo isso para todas, ele vai fazendo esse comparativo aqui para todas as colunas. Ponto. Terminei de calcular aqui o meu percentual de aprovação. Então, observe que foi um percentual bastante baixo. A turma que que teve um percentual melhor de aprovação foi a turma 202 aqui, né, em 2017. Bom, agora essa mesma tabela aqui eu tenho ela para 2018. E agora? Bom, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar aqui a aplicar a minha fórmula. Eu vou colocar igual e
I4, tá aqui, é essa primeira aqui, multiplicado por 100, dividido por H4, tá aqui. Dou Enter e já tenho o meu percentual, minha taxa de aprovação. Gente, a mesma coisa eu vou fazer, eu vou arrastar isso aqui para lá até lá embaixo, que ele já vai calcular de todo mundo. Vou centralizar aqui só para ficar bonitinho a minha tabela. Vou deixar esses números centralizados aqui. Ok. Agora percebam que melhorou um pouco aqui no ano de 2018. Olha, já tenho turma aqui com 90% de aprovação. Aqui 95% de aprovação na 301. Né? Parece que o negócio melhorou. Mas vamos comparar agora com o ano de 2019. Vamos comparar agora o ano de 2019. Vou fazer a mesma coisa, igual N4 vezes 100 dividido por M4. Dou Enter, 85%. Vou fazer a mesma coisa, arrasto até embaixo, eu já tenho agora a minha taxa de aprovação de 2019. Opa, parece que o negócio melhorou, né? Os números aqui já são bem maiores. Agora, gente, a gente vai ter que... O ideal é que a gente faça um comparativo, que a gente consiga agora enxergar esses 3 anos, comparar essas 3 taxas de aprovação aqui dos anos seguintes. O que nós vamos fazer? A gente vai pegar esses dados aqui de 2017, eu vou copiar, Ctrl C, vou copiar eles, e vou jogar nessa tabelinha aqui de baixo. Só que tem um detalhe. Se eu só colar ela aqui dentro, se eu só colar Ctrl V, ela vai dar um erro. Por quê? Porque eu apliquei essa fórmula copiada lá, ela tem fórmula. Então eu tenho que trazer somente o número, eu não posso trazer as fórmulas para cá, senão ela vai me dar erro. Então eu vou copiar elas, né? Então na hora de copiar, eu vou copiar normal. Mas na hora de colar, eu vou colar e vou aqui com o botão esquerdo do mouse, eu vou abrir o botão esquerdo do mouse e vou mandar colar só os números, não vou mandar colar a fórmula. Porque se colar a fórmula, ela dá erro. Quando eu mando colar valores, aí fica certinho, tá? Então, vamos pegar lá agora de 2018, copio, Ctrl C, tá? Venho aqui em 2018 com o cursor, abro o botão esquerdo do mouse e vou mandar jogar os valores. Não vou botar a fórmula, porque se botar a fórmula vem tudo, aí bagunça tudo. Então, copiar, Ctrl C. Aí eu venho aqui com o botão esquerdo do mouse, abro e coloco valores, copio valores. Pronto, já trouxe a taxa de aprovação para a gente comparar dos 3 anos dessas turmas aqui. Tá, olhando assim, olhando para cá, eu já percebo que, bom, melhorou. A 101, ela estava com uma taxa de aprovação de 43. Em 2018 ela foi para 60 e depois ela foi para 85. Então melhorou bastante, né? Mediante isso, a gente vai agora fazer um gráfico para a gente poder enxergar isso melhor. Então vamos entrar agora na função gráfico do Excel, que é bem interessante, tá? Então a gente vai aqui fazer o quê? A gente vai selecionar essa área aqui que eu quero enxergar, tá? Então vamos abrir aqui a função inserir, né? A função inserir, ela tem figura, eu posso inserir figura, tabelas, mas eu vou para essa parte aqui que são os gráficos, tá? E eu também tenho várias opções de gráfico. Gráfico coluna, gráfico em linha, gráfico em pizza, em barra. Gráfico em pizza, ela não é recomendado quando você tem um grande número de... uma quantidade de células, de colunas muito grande. É ideal quando você tem poucos números para você mostrar, tá? Então, nesse caso aqui, pela quantidade de números, ou a gente trabalha com colunas ou a gente trabalha com linhas. Então, vamos pegar colunas aqui para a gente trabalhar. Dentro de colunas, você tem várias opções aqui. Coluna 2D, coluna 3D, cilindro, cone. Eu vou pegar o tradicional, que são em barras, né? Então, eu vou pegar aqui barra, normal. E quando eu clico em cima, gente, automaticamente meu gráfico já está pronto. Tá aqui, tá?
Só que eu gosto de dar uma trabalhada nessa formatação que o Excel me dá. Se você quiser pegar isso aqui, do jeito que está aqui, e já apresentar como seu gráfico, tudo bem, ele já criou isso aqui. Né? Mas eu gosto de pegar isso aqui e dar, por exemplo, limpar, clicar em cima dessas linhas aqui e deletar elas aqui, ó, essas linhas, deletar para ficar mais limpo, né? Você pode diminuir também esse campo aqui, ó, deixar ele um pouquinho ali mais enxuto assim para não ficar aquela coisa muito, né? Aqui, essas cores que eles colocam, eu posso mudar também essas cores de barra. Eu venho aqui na página inicial, nesse baldinho aqui também, eu posso mudar essas cores. Inclusive até deixar o contorno, eu gosto de deixar essas barras com contorno também, né? Eu acho que fica mais interessante. Eu venho aqui em formatar, eu venho aqui contorno de forma, né? Pode botar um cinza, um preto, né? Olha, eu vou botar um contorno aqui nessa aqui também. Eu acho que fica melhor com contorno pra gente enxergar as colunas, tá? Então, tá bem prensadinho aqui esse gráfico. Inclusive, eu posso até abrir ele um pouquinho mais se eu quiser aqui, ó. Eu posso, de repente, deixar encolher ele um pouquinho para baixo. Botar essa legenda aqui em cima, ó. Opa. Botar a legenda aqui em cima, arrastar ela, ó, abrir. Eu posso fazer o que eu quiser com essa legenda aqui também, tá? Deixar ela um pouquinho mais aqui em cima. Por quê? Porque aí eu ganho espaço para mim abrir esse gráfico aqui embaixo, ó. E deixar ele um pouco mais, né, aberto. Gente, observem aqui por esse gráfico que você consegue enxergar aqui ao longo do tempo que a coluna amarela, que é a que representa de 2019, ela é a maior em todos os anos. Olha aqui, ó, com exceção aqui desse 106 que tá igual, mas, e da 201 aqui, mas na maioria dos anos ela é a maior, tá? Indicando aqui os anos, com o passar do tempo, o que aconteceu? O passar do tempo, os alunos aumentaram a sua taxa de aprovação. Então, você consegue olhar para o gráfico e enxergar o que você obteve de resultados. E você apresenta isso aqui. E aqui do lado também você vai completar esses eixos. Você pode vir aqui lá, Layout de gráfico. Você tem aqui, ó, título. Eu posso colocar um título no meu gráfico. Deixar aqui esse título aqui na parte de cima. Só eu vou botar, posso botar essa legenda aqui embaixo. Vamos trocar de posição. Eu seleciono aqui a área que eu quero trabalhar. Posso deixar minha legenda aqui embaixo. Não, vamos voltando. Melhor aqui em cima mesmo. Vou botar ela menorzinha aqui, porque aqui embaixo eu quero botar uma legenda aqui. Então, o título do gráfico, por exemplo, você vem aqui, clica dentro e escreve. Taxa de aprovação do colégio integrado. A pessoa já está enxergando os anos que a gente está analisando. Tá aqui, tá na legenda. Vou diminuir aqui, né, para não ficar muito grande. Então, a pessoa já está enxergando aqui quais são os anos que você está analisando, porque eu tenho uma tabela aqui de cores, tá? E aqui você pode colocar no layout aqui, você vem também coloca aqui o eixo. O que é esse eixo aqui? Vamos pegar o eixo embaixo. Embaixo eu tenho as turmas do ensino médio aqui embaixo, porque a pessoa vai olhar 101, 102, o que é isso? Então é interessante você sempre colocar também o nome do eixo, turmas do ensino médio regular, pronto. Qualquer pessoa que olhar o teu gráfico vai entender que aqui embaixo, esses números embaixo se referem às turmas do ensino médio. E essa aqui, o que é isso aqui do lado? Então, bora botar também o eixo lateral, tá? Então, clique em cima e escrevo aqui. O que se trata isso? Número de alunos aprovados. E vou colocar entre parênteses que se refere ao percentual de alunos aprovados. Isso aqui você pode diminuir o tamanho também, ó. Você vem aqui, ó, pode botar um tamanho 9,
né? Você pode mudar a fonte disso aqui. Ah, eu quero Arial, Times, o que você quiser você pode mudar. Eu gosto dessa forma do Arial aqui, tá? Aqui na realidade, desculpa, tá Calibre, né? Vamos ver aqui como é que ficaria o Arial. Ó, Arial, eu tô selecionando o gráfico inteiro e tô escolhendo a fonte para ele, tá? Então eu posso botar um Time New Roman, tá aqui em cima, tá? Mas eu achei que o calibre ficou bem melhor, tá? Então vou botar aqui o calibre, tamanho 9, para não ficar muito grande. Pronto, tá aqui meu gráfico pronto, eu posso clicar em cima dele, copiar e exportar para o Word ou para o PowerPoint. Onde eu estiver trabalhando eu posso pegar isso aqui e salvar, copiar esse gráfico e salvar em outro aplicativo, tá? Entendido? Então a gente vai salvar o que a gente fez aqui e nós vamos trabalhar agora em outra planilha. Vamos passar agora, gente. Ah, mais uma coisinha. Se eu não quisesse esse gráfico em colunas, se eu quisesse ele em linhas, e agora? Eu teria que refazer todo o meu gráfico? Não necessariamente, eu posso vir aqui, inserir e mudar aqui em cima, ó. Eu posso vir aqui e escolher esse gráfico em linhas, tá? Eu posso vir aqui, ó, colocar ele linhas com esses pontilhadozinhos, ó, tá? E aí você vê o que ficaria melhor. Aqui a gente fez uma separação de linhas, você enxergou, aqui é o que é o real, né? Então você vê qual é o ano que apresenta isso aqui também a gente muda, tá? A gente pode mudar também essas coresinhas desse espaçador. Ah, se eu quiser uma cor vermelha, né? Então eu posso mudar as cores desse cadê? Aqui. Então eu posso vir e escolher, né, o que eu quero, né, para apresentar, qual é a cor que eu quero para apresentar isso aqui, tá? Então, cor do preenchimento, vou botar essa daqui amarela, tá? Pronto, tá, gente? Então eu posso escolher mudar a cor da linha, mudar a cor desse marcadorzinho também. Posso fazer essa mudança aqui, tá? Tem maneiras mais fáceis de fazer, mais rápida, tá? Então fica a critério de cada um, né? Olha aqui, eu tô clicando em cima e tô mudando a cor desses marcadorzinhos aqui. Bom, então é isso. Então viram que eu só precisei aqui alterar, né? Eu venho aqui inserir e alterar o tipo de gráfico, né? Se eu quiser voltar para cá, se eu quiser voltar para a coluna, é simples, eu só vou fazer. Desculpa, eu vou retornar aqui, né? Porque eu tenho que estar com o gráfico todo selecionado para ele poder voltar por completo. Então pronto, já voltei, cliquei fora e voltei de novo para a coluna, tá? Então, vamos agora trabalhar, agora nesse outro gráfico aqui, nessa outra planilha. Só uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês. Cada planilha dessa, dentro do mesmo arquivo, você pode estar fazendo coisas diferentes. Eu posso estar pegando o mesmo arquivo e estar abrindo mais planilhas aqui para me poder trabalhar. Tá? Eu não preciso fazer vários arquivos, posso abrir planilha diferente e aqui dentro da planilha trabalhar o que eu quero. Tá? Inclusive até renomear essa planilha se eu quiser. Por exemplo, dados 1, né? Aí eu clico aqui na outra planilha, renomear dados 2, tá? E assim por diante. Então eu posso ir clicando dentro dessas planilhas, né? E ter informações diferentes. Então, essa planilha aqui, gente, ela foi uma planilha real que os alunos de uma turma que eu dei aula, eles fizeram um questionário, eles queriam saber sobre fatores de risco relacionados a diabetes e a hipertensão arterial. Então, a gente nesse questionário foram coletados dados como idade, peso, altura, que era justamente para a gente calcular o IMC e ver a questão da obesidade.
ver se a pessoa era fumante ou não, se ele tinha diabetes, se ele já sabia que ele tinha diabetes ou se ele tinha hipertensão arterial, se ele costumava fazer atividade física, tá? Então a gente fez um questionário e o resultado desse questionário nós colocamos dessa planilha aqui. Por exemplo, aluno 1, ele não está identificado pelo nome. A gente fez, né, deixou em sigilo essa informação. Então, eu coloquei aqui o aluno 1, a gente colocou a informação qual era o sexo, idade, peso, altura, e as outras informações estão aqui, dentro dessa tabela. Então, isso é uma tabela que vocês, enquanto alunos do curso de agente de combate a endemias, né, vocês podem estar trabalhando em relação às doenças não transmissíveis. Então, as doenças não transmissíveis, você tem que estar investigando fatores de riscos relacionados. Inclusive, nós estamos hoje no meio de uma pandemia, onde a gente sabe que a doença ela se agrava mais em pessoas que estão dentro do grupo de risco. Então, esses fatores é muito importante você estar trabalhando numa população X, para você estar investigando qual é o risco que aquela população X tem de adoecer ou não para a doença que você está investigando, tá? Então, aqui eu já tenho uma tabela pronta, uma planilha pronta que foi alimentada pelos nossos alunos com 64 pessoas, tá? E aí eu quero saber agora, vamos fazer agora uma análise dessas informações. Eu tenho aqui idade, peso, altura, né? E vamos também calcular o IMC, tá? Primeiro, antes de tudo, eu queria buscar dentro dessa planilha o número de pessoas do sexo masculino e o número de pessoas do sexo masculino. Ah, é fácil, é só contar. 1, 2, 3, 4. Não. Por quê? Porque se eu tiver 1000 pessoas, se eu estiver trabalhando com 1000 pessoas, eu vou contar de um por um isso? Não. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a maneira mais fácil, é você selecionar essa primeira coluna aqui e você aplicar essa função aqui, filtro. Filtro. Você vem aqui, filtro, tá? E aí, você vai aqui nessa coluna que você está querendo trabalhar e você vem aqui selecionar. Você está aqui, você tem duas variáveis aqui dentro dessa coluna, que é o feminino e o masculino. O que nós vamos fazer? Eu vou só dar uma ampliada aqui para vocês verem. Então, você vem aqui, você vem aqui e vai colocar, ao invés de selecionar tudo, você vai colocar só o feminino, tá? Então, você tem aqui selecionado apenas o sexo feminino. Então, quando eu clico nisso, ele já selecionou para mim, dentro dessa aba aqui, apenas o sexo feminino. Então, se vocês olharem, não sei se está visível para vocês dentro da minha tela de gravação, mas aqui embaixo, nesse rodapézinho aqui, está descrito o seguinte: 49 de 64 registros. 49 de 64. Então, tinha 49 pessoas do sexo feminino dentro de 64. Pronto, eu venho aqui nessa outra tabela e vou anotar aqui essa informação. 49 de 64. Bora fazer a mesma coisa agora para o sexo feminino, masculino. Então, agora eu não quero mais o masculino, o feminino, eu quero o masculino. Eu dou OK. E aí, eu vou olhar aqui embaixo agora o que ele registrou para mim. Ele disse que tem 15 de 64. Então, eu vou aqui e anoto 15 de 64. Gente, se eu somar isso aqui, esses dois itens, eu vou achar o número 64, porque foi o total de registros que eu tenho. Então, tá certinho, tá? Então, olhando assim, você já diz assim, a maioria do sexo feminino. Claro, você vê isso aqui, né? A grosso modo, né? Você vê isso aqui. Então, total, tá? Bora tirar o percentual? Como é que a gente faz para achar o percentual? Bom, você já sabe que você vai sempre para achar o percentual, você vai pegar a menor parte, multiplicar por 100 e dividir pela maior parte. Então, onde é que está a menor parte que eu estou analisando? 15. Multiplicado por 100, vou botar o sinal de multiplicar, 100, dividido pela maior parte. A maior parte é o 64.
Eu posso clicar em cima dessa célula, ou eu posso simplesmente escrever o número 64, tá? 64. Você dá Enter e você já vai achar o percentual. Uma outra maneira de achar o percentual é escrever diretamente o número. 49 vezes 100 dividido por 64. Dá um Enter e você já achou. Então aqui, gente, eu vou somar, pronto. Então aqui eu achei que 23% da minha amostra eram do sexo masculino e 76% eram do sexo feminino, tá? Se eu quiser fazer um gráfico com isso aqui, dá para fazer? Dá, tranquilo. Então eu vou pegar aqui só para separar, para ficar mais fácil, eu vou fazer um gráfico agora para mostrar esse percentual aqui. Copiei. Não, vou copiar não, vou digitar aqui direto. 23,4 e 76,6. Então aqui em cima é o valor em percentual, tá? Então, vamos fazer agora o nosso gráfico. Inserir, em vez de fazer um gráfico de pizza, de coluna, eu posso fazer um gráfico de pizza, mas vamos ver como é que ele ficaria em coluna. Pronto, tá aqui. Eu tenho esse gráfico aqui para mostrar, né? Eu vou deletar isso aqui porque não tem, só tem uma variável. Eu vou deletar e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o azul para o masculino e vou trocar a cor dessa coluna aqui. Vou colocar, por exemplo, o vermelho com o feminino. Tiro essa grade de dentro, que eu não gosto. E aqui, gente, quando eu clico com o botão esquerdo em cima, eu posso mostrar aqui em cima qual é o valor em percentual que ele tá se referindo isso aqui. Adicionar rótulo de dados. Pronto. Olha aqui, quando eu olho para o meu gráfico, eu vejo 23% do sexo masculino e 76% do sexo feminino. Esse gráfico aqui eu também posso apresentar ele na forma de pizza, de linha, como eu quiser. Mas vamos tentar pizza. Eu acho mais interessante mostrar com duas variáveis no gráfico de pizza. Só que nesse caso aqui eu preciso estar com a legenda, mostrar aqui a minha legenda, tá? Então deixa eu só ver aqui, adicionar legenda, né? Mostrar legenda à direita. Pronto. Viu lá o Alt e eu vim aqui para poder mostrar essa legenda, porque antes eu tinha tirado ela. Então o azul é o masculino e o vermelho é o feminino. Pronto. Aqui eu posso colocar um título também para o meu gráfico. Bora colocar um título? Então aqui eu vou colocar qual é o título? Número. Não, posso colocar assim só sexo. Sexo da população estudada. Ponto. Que está mostrada em percentual. Pronto. Aqui, esse aqui eu arrasto também. Lembra que é tudo aqui eu posso interagir, posso arrastar, tá? Posso até tirar uma fatia disso aqui, afastar isso aqui, né? Para uma fatia, tá? Então isso aqui, tudo que você vai clicando em cima, você consegue mexer com ele. Essa cor aqui eu posso colocar, sei lá, vou colocar um amarelo que eu acho que fica melhor. Esse aqui um verde, não, o vermelho, o amarelo, tá? Colocar o contorno também, tá? Vou colocar uma borda aqui, né? Um cinza escuro, tá? Então, isso aqui tudo você pode fazer, tá? Eu vou deixar esse gráfico aqui do lado, a gente tá mostrando duas coisas para vocês nesse momento. Como você filtrar usando a função lá filtro, para você poder achar os números dentro de uma tabela muito grande. E também continuando ensinando vocês a mexer, fazerem gráfico, tá? Tá, então vamos deixar aqui. Eu quero uma outra coisa dentro dessa tabela. Eu quero achar o número de pessoas que estão obesas, mas eu quero fazer isso por sexo, eu quero separar por sexo, tá? Então, vamos lá, não vamos perder o foco. Eu vou voltar a minha tabela para selecionar tudo. Eu quero ver as duas coisas, homem e mulher tudo junto, tá tudo misturado de novo, né? Deixa eu afastar esse gráfico para cá. E aqui vamos ver. Agora eu quero calcular o IMC.
eu consegui a idade, o peso, a altura das pessoas, eu quero calcular o IMC. Gente, a fórmula IMC, ela é calculada da seguinte forma, ela é feita, você vai colocar aqui o igual, lógico, para você fazer a fórmula. Você sempre tem que pegar o peso, o valor do peso, aqui eu selecionei esse aqui, dividido pela altura, altura vezes altura. Então, você vai pegar a altura, multiplicado pela altura de novo, e você já vai achar o valor. Peraí, rapidinho, fiz uma coisa errada. Aí eu tenho que botar entre parênteses isso aqui, senão ele vai dividir por esse e multiplicar por esse outro, então vai dar errado. Então eu botei esse número aqui, que é altura vezes altura, peso dividido por esse número, altura vezes altura. E você vai dar um enter e você vai achar o valor de MC, tá? Lembra que eu posso arrastar isso aqui e ele vai fazer esse mesmo cálculo para todas as linhas que estão nessa tabela. Olha que praticidade é. Pronto, terminei aqui, tá? Então, fazendo isso, você já tem o IMC da tua população. Mas agora eu quero selecionar, eu quero trazer... eu quero saber quem é que está com sobrepeso, quem é que está acima do peso, abaixo do peso, mas eu quero isso por sexo, eu quero separar homens e mulheres. Então, primeira coisa, eu vou logo aqui nesse filtro e vou separar só as mulheres primeiro. Deixei aqui. Então, agora eu só tenho mulheres, tá? Então, vamos pegar agora, a gente vê que ele tem vários números aqui, o IMC ele tá com vários números diferentes. Então, dentro dessa minha tabela... Quem está abaixo do peso, quem está abaixo de 18,5, elas estão abaixo do peso, tá? Então eu quero primeiro saber quem são as mulheres abaixo do peso. Bora ver se a gente acha alguém aqui dentro. Eu vou selecionar aqui na minha tabela, eu vou tirar aqui e vou pegar apenas IMC que estejam abaixo de 18. Deixa eu só voltar lá rapidinho, 18,5. Então, eu vou pegar apenas IMC que estejam abaixo de 18,5. 18,8 entra? Não. Então, eu vou selecionar apenas esses números aqui, vou dar OK. Então, dentro disso aqui, eu só achei 4 registros, aqui 4 de 64, de mulheres abaixo do peso. Volto aqui na minha tabela e anoto 4. Agora, vamos pegar aqui de 18,5 até 24,9, que são as mulheres que estão com peso normal. Vou voltar aqui, selecionar tudo. Opa, tô fazendo na tabela errada. Seleciona tudo, não, desmarca tudo e agora vamos pegar 18,5 até 25,5. 24,5. Então, vamos lá. Isso porque eu não estou fazendo manual, tô usando aqui as ferramentas para... (24,8). Ok. Deixa eu só confirmar aqui. 18,5 até 24,9, tá certo. Então, eu peguei até 24,8. E nesse total, gente, eu achei 26 registros de mulheres nessa faixa bem aqui. Eu tô olhando bem aqui embaixo, não sei se está visível para vocês. Mas eu achei 26 registros. Vou colocar aqui 26. Então, agora eu vou para o número 25 até 29,9. Vamos ver se eu acho alguém agora nessa outra faixa que é o sobrepeso. Então, eu vou pegar agora aqui de 25 até 29,9. 29,6, ok. Então, eu achei nesse total 12 mulheres nesse padrão aqui, que é o padrão de sobrepeso. Então, 12 mulheres. Agora, vamos ver a obesidade. Tem alguém acima de 30, de 30 até 34,9? Vamos ver a obesidade 1. Se tem alguma mulher nesse caso, nessa faixa. Então, 30 até
Deixa eu ver que eu não memorizei. Eu acho que é isso aqui. 30 até 34,3. Não, vai 39,35. Não, 30 até 34,9. Então tá ok. Então nesse caso foram 6 registros. E vamos ver agora a obesidade nível 2. Vamos ver se tem alguém acima de 35 pontos. Então, ok. E aí eu vou lá para baixo. Eu tenho uma com 37 e eu vou dar ok, que é só uma no caso, e ela vai para obesidade ponto 2. Aqui eu não tenho ninguém, no 0. Pronto. Vou refazer agora, gente, isso no caso, eu vou selecionar tudo de novo e vou agora fazer isso para os homens. Então, vamos ver se tem algum homem abaixo do peso. Abaixo do peso tem que ser abaixo de 18,9. Não temos ninguém. Acima do peso, não, peso normal tem que ser de 18,5 até 24,9. Vamos lá, 18,5 até 24,9. Então, 23 já tá aqui, já tá ok. Então, eu tenho no total 5 homens que estão com peso normal. Então, eu não tenho ninguém abaixo do peso, 5 homens com peso normal. Agora, vamos procurar de 25 a 29,9. Vamos ver quantos homens tem nessa faixa. 25 até 29,9. Ok. Eu tenho no total 8 homens que estão com sobrepeso. E aí, eu vou agora para essa faixa aqui, de 30 a 34,9. Só tenho esses duas casas, então só tenho 2 homens, então, que estão agora nesse nível aqui de obesidade, tá? Então, 2 homens. E o resto é 0, 0. Bom, se eu somar aqui, eu tenho que achar o total de homens. Então, foram 15 homens, tá aqui 15 homens. E aqui no total eu calculei para 49 mulheres. Agora, vamos ver o percentual de cada um. Vamos ver separadamente o percentual. O que eu faço? Para me achar o percentual, eu sempre pego o número que eu desejo analisar, multiplicado por 100, dividido pelo total da amostra que eu estou analisando. Tá aqui. Pronto. Aqui foi 0%, tá certo? E agora eu vou arrastar até embaixo para me analisar. Deixa eu só ver o que tá errado aqui. Tá, eu vou botar o número 15, porque senão ele vai arrastar para baixo. 15. E vou arrastar para baixo. Pronto. Então, aqui, eu já achei. 33% dos homens estavam com peso normal, 53% dos homens estavam com sobrepeso e 13% com obesidade. Bora fazer a mesma coisa para as mulheres, tá? Então, nas mulheres, a gente vai fazer a fórmula, eu vou pegar o número multiplicado por 100, dividido pelo 49, que é o total de mulheres. E vou dar um Enter, tá? Vou só tirar esse monte de zero aqui, clicando aqui nesse cursorzinho, e vou arrastar. Então, quando eu arrasto, eu faço isso para todas as células. Então, gente, olha aqui. A maioria das mulheres estavam com peso normal e 53%, né? Bora só aqui. Enquanto que a maior parte dos homens estavam com sobrepeso. Olha que dado interessante. Aqui foi o contrário. A maioria das mulheres estava com peso normal e aqui a maioria dos homens estavam com sobrepeso. Mas, em compensação, eu achei um percentual grande de mulheres que estavam com obesidade. Olha aqui, ó, 12% da minha amostra eram mulheres com obesidade. Se bem que os homens também estavam aqui com um número bem alto, aqui 13% de homens com obesidade, tá? Se a gente quiser somar isso aqui, eu posso somar para me poder achar o total. Se eu, em vez de analisar de forma separada, eu posso achar o total aqui
né? Por exemplo, eu venho aqui somar, eu vou somar essa célula, mais, eu vou escrever mesmo o sinal de mais essa, e vou dar um Enter. E aí ele vai somar o restante para mim, tá? Então, ele somou isso com isso, deu 31, isso com isso deu 20, então ele somou aqui para mim. E aí eu posso fazer o cálculo geralzão aqui para mim ver. Em vez de se fazer separadamente, eu posso ver a amostra de uma maneira total. Eu venho aqui em igual, pego esse valor, multiplico por 100, divido pelo 64, que é o total da minha amostra, e dou um Enter. Bom, arrasto até o final e já vou achar. Deixa eu só tirar um pouco dessas casas decimais. Bom, gente, quando eu analiso de forma integral, eu já vou achar um resultado diferente. Aqui no caso, quando eu olho homens e mulheres de forma junto, a gente já acha que a maioria deles estão com peso normal. Quando eu olho a minha amostra, né? Apenas 31%, apenas não, 31% estão com sobrepeso, tá? E 12% estão com nível de obesidade, tá? Mas se eu fosse escrever sobre o resultado da minha pesquisa, eu diria que a maioria das pessoas estão com peso normal, tá? Estão com peso normal. Aí, nesse caso, eu ia analisar, será que essas pessoas, elas praticam atividade física? Elas são pessoas sedentárias ou não? Né? Então, a gente ia poder analisar a questão da mulher, se a maioria das mulheres praticam atividade física, ou por isso que, no caso, os homens aqui apresentaram um maior percentual de obesidade e elas não, tá? Então, é bem interessante quando você faz essa separação, quando você faz o filtro e você pega, analisa de forma separada, isso se torna bem interessante na tua amostra, na tua análise, porque você consegue separar, você consegue esmiuçar mais essas informações, né? E verificando, comparando, claro, as variáveis que você tem aqui. Será que a maioria, o maior percentual de mulheres, elas eram sedentárias ou não? Tinham hipertensão, né? Então, isso tudo você pode analisar aqui qual foi o percentual de pessoas com hipertensão, qual o percentual de pessoas com diabetes, né? Quantas pessoas praticam atividade física? Será que a maioria das pessoas que têm peso normal praticam atividade física, né? Então, dá para você fazer vários cruzamentos quando você faz o fator filtro, quando você utiliza essa ferramenta filtro aqui, que é bem interessante no Excel, tá? Então, gente, por hora, o meu vídeo encerra aqui, para a aula não ficar muito extensa, mas em outro momento a gente vai esmiuçar mais para vocês essas informações aqui, o que vocês podem estar utilizando de fórmulas, né, para tirar. A gente viu a média, a gente viu a soma, né, a gente viu a possibilidade de fazer gráficos de pizzas, de linha, né, e também a função filtro, que é bem interessante no dia a dia dos profissionais. Então por um momento a gente fica por aqui e um abraço a todos.